Quero todos procurarem. João capítulo 5, versículo 38. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Leiamos então a santa palavra de Deus. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Versículo 40, toda a igreja, formando um lindo coral para a glória de Deus. Vamos lá todos juntos. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Eu digo amém por esta palavra. Podeis assentar. Glória a Deus. Entre tantas doutrinas da Bíblia Sagrada, a doutrina da salvação é uma doutrina mais divergente, mais polêmica no meio da sociedade. Cada pessoa traz dentro de si um conceito, uma tese, uma opinião formada a respeito da salvação. Algumas pessoas chegam a declarar: eu não acredito. Como é que um homem pecador, que já roubou, já matou, já bebeu, já fez isso e fez aquilo, pode andar com a Bíblia na mão e com autoridade declarar: eu sou salvo, vou morar no céu, Deus mora no meu coração. Cada pessoa traz dentro de si um conceito totalmente diferente, uma visão obtusa a respeito deste termo denominado salvação. Há outros que acham que a salvação é o fato da pessoa ingressar numa comunidade evangélica e livrar-se de levar um tiro, uma briga, uma confusão, livrar-se do vício, do álcool, das drogas ou algo semelhante. As pessoas acham que a salvação é algo fictício, é um conto de fadas ou uma história de carochinha. Então observe, senhoras e senhores, que cada pessoa cria dentro de si uma opinião formada, uma tese, uma conjectura a respeito da salvação. A definição que nós temos na nossa língua portuguesa, segundo o dicionário de Aurélio, o termo salvação quer dizer livrar alguém de um iminente risco de perigo. Então, a salvação é um livramento de algo que está arriscando a estabilidade, a segurança física de um ser humano. A Bíblia Sagrada, associando essa terminologia linguística portuguesa, chega a declarar na carta aos Hebreus, o escritor diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E a própria Bíblia Sagrada, na boca dos discípulos, chegaram a questionar do Mestre Jesus: Mestre, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus respondendo, disse a eles: isto ao homem é impossível, mas para Deus, disse Jesus, tudo é possível. Então veja que a salvação, na definição humana, na tradução linguística, quer dizer alguém que escapa, alguém que se livra de um iminente perigo, de um grande risco. A Bíblia, não traduzindo de uma forma humana, mas na linguagem espiritual, diz assim: como escaparemos nós, se a gente não der valor, se a gente não atentar, se a gente não se esforçar para compreender esta tão grande salvação? O ser humano, ele não consegue compreender quanto é valiosa esta salvação e o risco de perdê-la, se ele não abrir o seu coração para a compreensão com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E é dessa maneira que em poucos minutos eu quero vos falar sobre 5 razões
pelas quais o homem precisa ser salvo. Deixe eu repetir para uma melhor compreensão. Eu quero lhe falar sobre 5 razões porque o homem necessita ser salvo. Amém? A primeira razão porque o homem precisa ser salvo está em primeira carta de Paulo escrita a Timóteo, quando Paulo escreve a um jovem evangelista do ministério da igreja, chamado Timóteo, dizendo: Timóteo, é necessário que todos os crentes ergam as mãos para o céu e façam orações pelas autoridades constituintes, e não só pelas autoridades, mas por toda a humanidade, porque é da vontade de Deus que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A primeira razão pela qual o homem necessita ser salvo, porque esta é a maior vontade de Deus. Deus é um ser supremo, é o Criador do céu e da terra, é um ser espiritual, mas Ele tem sentimentos, e Ele tem sentimentos e emoções. Muitas vezes você vai encontrar a história bíblica dizendo: Deus se alegrou, Deus chorou, Deus ficou triste. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então isso quer dizer que existe um Deus que tem sentimentos, existe um Deus que tem emoções, existe um Deus que se compraz e que desagrada também, existe um Deus que tem soberana vontade. Todos os reinos deste mundo estão sujeitos e condicionados à vontade deste Deus. O reino mineral, o diamante, a pedra preciosa, a prata e o ouro, todo o reino mineral estão condicionados à vontade do Criador. De tal maneira que ele bate no peito, sentado no seu trono, e pode bater o martelo e declarar: eu sou Jeová, minha é a prata e minha é o ouro também. O reino mineral obedece ao Criador. O reino vegetal obedece a este Salvador. O verde, a natureza, a planta, as flores, os vegetais, tudo obedece à vontade deste Criador. Um dia, o rei Davi estava um tanto angustiado, preocupado, porque os terríveis inimigos do povo de Deus, chamados filisteus, estavam lhe afrontando. Davi consulta ao Senhor e diz: Senhor, o Senhor acha que eu devo ir lutar contra esses filisteus? Vou ou não vou? Uma grande virtude que havia na vida de Davi é que Davi nunca dava um passo sem antes consultar o Senhor, o seu Deus. E Deus lhe disse: Davi, este não é o momento exato para você ir para o campo de batalha. Agora eu te oriento, meu filho, pegue o seu exército, vá por trás dos filisteus e se apresente na frente das amoreiras. Amoreiras eram plantação de amoras, eram árvores frondosas, tão frondosas que criavam grandes copas, que é aquelas árvores que chegam até fechar, e de cima ninguém enxerga nada embaixo. Era a copa das amoreiras. E Deus disse: Davi, fica ali na frente das amoreiras, deixe os filisteus virem, porque quando você ouvir o barulho da copa das amoreiras, pode pegar a espada, o arco e a flecha e ir para a batalha, porque sou eu que estarei na frente de vós e vou garantir a vitória para a vossa batalha. Davi rodeou o exército dos filisteus, sem eles perceberem, se apresentou na frente da copa das amoreiras, e estava todo mundo silencioso, e o exército dos filisteus procurando o exército de Davi, quando de repente Jeová sopra na copa das amoreiras, e diz o texto literalmente: senhoras e senhores, Deus é o maior maestro que existe na humanidade e na história bíblica. Deus, quando quer tocar música, usa até a copa das amoreiras. A Bíblia diz categoricamente que quando Jeová soprou na copa das amoreiras, elas começaram a se balançar e faziam um barulho sonoro, como se fosse de um grande exército caminhando, e de cavalos e cavaleiros. Quando a copa das amoreiras começaram a caminhar, o barulho de um grande exército, Davi disse: minha gente,
prepara o arco e a flecha, e a espada que Jeová já começou a operar, e a vitória foi de Davi, porque até os vegetais, o reino vegetal, está condicionado à mão do Senhor. Quem pode levantar a mão e glorificar a Jesus? O reino humano, o reino animal, obedece a Deus. Quem lembra da história de Jonas? Que o missionário desobediente, e Deus faz com que um grande peixe venha engolir Jonas e vomitá-lo na cidade de Nínive. O profeta não obedeceu a Deus, o grande peixe se submeteu à vontade de Deus. Quem lembra dessa história? Quem lembra de corvos que trouxeram alimentos para o profeta Elias, quando havia 3 anos e 6 meses de seca em Jezreel? Quem lembra que até as aves do céu obedecem ao comando de Jeová e vira garçom para trazer alimento para o profeta de Deus? Então o reino mineral, o reino animal, o reino vegetal, todos os reinos da terra estão condicionados, se submetem e obedecem à vontade do Criador. Agora veja que contraste, senhoras e senhores. Veja que contraditório, veja que paradoxo. O único reino que não se enquadra, que não se rende, que não se adequa, que não se humilha, que não se condiciona à vontade do seu próprio Criador. Que reino é este? Hã? O peixe obedece a Deus, sim ou não? A pedra preciosa obedece a Deus, sim ou não? O dinheiro obedece a Deus, sim ou não? Tudo obedece a Deus. O único reino que afronta Deus é o reino humano. E é por isso que em Isaías 45, versículo 9, Deus dizia na boca do profeta: poderia o vaso confrontar o seu oleiro? Poderia o caco, diga caco, afrontar, diga afrontar, o seu Criador? Senhores, que sociedade é esta? Que as pessoas têm vergonha de andar com a Bíblia na mão? Não quer aceitar Jesus, porque tem vergonha, porque os amigos do trabalho, na empresa, dentro de casos familiares, vão zombar dele ou dela. Que sociedade é essa? Que as pessoas têm vergonha de declarar que Cristo é o Senhor e é o Deus da sua alma e da sua vida, mas não tem vergonha de se pintar de bumba meu boi, de índio, de cavalo marinho, e dançar 3 dias e 3 noites no carnaval. Não tem vergonha de chamar palavrão, gírias. Não tem vergonha de se tatuar da cabeça aos pés. Não tem vergonha de adorar um Deus do rock, um roqueiro internacional. Que sociedade é esta? E ainda zomba dos crentes, porque dá glória a Deus, diz aleluia, anda com a Bíblia na mão. O que é isto? É o reino humano, que não se submete à vontade do seu Criador. Meu amigo, você precisa ser salvo, porque esta é a vontade maior e perfeita do Senhor nosso Deus. Deus quer que o homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quantos aqui querem se enquadrar? E quantos já sentem que estão enquadrados nesta vontade soberana do seu Criador? Pode aplaudir a Ele e pode agradecer e glorificar o nome do Senhor. Se o peixe obedece a Deus, se a árvore obedece ao Criador, se o minério obedece ao Senhor, eu que sou a sua imagem e semelhança, eu quero ser na sua presença um eterno adorador. Louvado seja Jesus para todo sempre. A segunda razão pela qual o homem precisa ser salvo, número 2, é porque a salvação de um homem é a única coisa que alegra o coração dos céus. Jesus Cristo contou 3 histórias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15, é o capítulo das coisas perdidas e achadas. A primeira história que o Senhor contou foi de um pastor que tinha 100 ovelhas. E uma, desgarrando-se do seu redil, foi para bem longe daquele aprisco, até perder-se. Então aquele bom pastor, ao sentir que uma ovelha havia se desgarrado, ele deixou as 99 no aprisco de uma forma segura e saiu em busca da ovelha perdida. Quando a encontrou,
a colocou nos seus braços, cuidou dos seus ferimentos, trouxe-a para casa. E eu acho lindo a expressão que Jesus conta, com muita alegria, volta para casa, trazendo a ovelha nos seus braços. A segunda história que o Senhor Jesus contou foi de uma mulher que tinha 10 dracmas. A dracma era uma moeda de prata, que na origem, acerca da cultura greco-helênica, nesta época dessa cultura, comumente a dracma era usada no costume palestínico. As mulheres judias tinham o seguinte costume, de pegar 10 dracmas, 10 moedas, faziam um pequeno orifício, um buraquinho, penduravam cordões com brilhantes e faziam de adornos para o seu corpo, pulseira para o braço, ou então colares para o seu pescoço. E era comum, segundo os historiadores judaicos, que no afazeres do dia a dia, fazendo a faxina, pegando um peso, se agachando, os cordões chegavam a partir-se, e as moedas saíam e chegavam a se perder. Então Jesus se apropria dessa cultura greco-helênica, instalada na Palestina antiga, e diz que uma mulher tinha 10 dracmas, e perdendo uma das dracmas, o que é que ela faz? Acende a luz dentro de casa. O que é que ela faz? Pega a vassoura e faz uma faxina da casa. Procura a dracma, e quando a encontra, ela diz, chama as vizinhas e diz, alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha moeda perdida. A terceira história que o Senhor Jesus contou é de um pai que tinha 2 filhos. E o mais moço implicou com o pai, dá-me a parte da minha herança. Aquele pai, com coração triste, satisfez a vontade imatura daquele rapaz, deu-lhe a parte devida da sua herança. Jesus disse que ele vai para uma cidade muito longe e passa a gastar toda a sua herança dissolutamente. A expressão gramatical dissolutamente quer dizer, gastou toda a riqueza, distante dos conceitos e padrões paternais que aprendeu na casa do velho pai. Até que quando acabou a herança, consequentemente acabaram-se os amigos, consequentemente acabaram-se os mais próximos dele. E diz a Bíblia que o único lugar que ele recebeu abrigo foi dentro de uma pocilga, e foi morar e se alimentar das bolotas do porco. Até que, caindo em si, aquele rapaz disse assim, quantos trabalhadores tem na casa do meu pai? Tem uma comida nova, tem uma cama quentinha, e eu que sou filho, estou aqui padecendo necessidade. Não, o que é que eu vou fazer? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, meu pai, eu pequei perante os céus e contra ti também. Me recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores. E diz a Bíblia que um final feliz aconteceu. Aquele moço aparece na porteira da fazenda. O pai, quando avista o rapaz, esfrega os olhos e sai correndo ao seu encontro e o recebe com muita alegria. Não olha para a ingratidão, não olha para o seu pecado, não olha para o seu estado de um jovem agora descamisado, maltrapilho, mas Jesus disse que ele abraça o filho, lhe beija, coloca um anel no dedo, uma sandália nova nos pés, manda matar o melhor bezerro para churrasco, chama os vizinhos e amigos e diz, alegrai-vos comigo, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Mas o que eu acho lindo nessa história, senhoras e senhores, é que nessas 3 histórias, Jesus finaliza dizendo assim, semelhantemente, diga semelhantemente, acontece, diga acontece, quando o pecador se arrepende, há uma alegria nos céus, diante dos anjos de Deus. Meu amigo, quando o homem dobra o joelho e diz, Jesus, entra na minha vida, Senhor, não atenta para a minha vida de gratidão, Deus, perdoa os meus pecados. Sabe o que é que acontece? Há um pavoroso no inferno. Os demônios e o diabo ficam em alvoroço com raiva, mas há uma alegria no céu, na presença dos anjos de Deus. Aplauda ao Senhor e glorifica o nome de Jesus. Deus quer que você seja salvo.
Porque quando o pecador se arrepende, o que é que acontece? Há uma alegria. Há uma alegria. Número 3. A terceira razão. Porque Deus quer que o homem seja salvo. Porque Deus quer que o homem seja feliz. Senhoras e senhores, Deus é um ser feliz. E Deus criou o homem à sua imagem e... Deus não criou o homem para a doença. Deus não criou o homem para a dor. Deus não criou o homem para a infelicidade. O homem é o único ser de todos os reinos que foi contemplado, premiado com o dom, a dádiva da felicidade. Quer ver eu provar para vocês? Você pode ter um gatinho de estimação, um cachorrinho de estimação. Eu pelo menos tenho um, está lá no Nordeste. E eu amo muito o Nick, ele tem hoje 12 para 13 anos. E ele só falta falar, sério mesmo. É um poodle, é inteligente demais. E você pode dar um banho nele, perfumar ele com perfume italiano, perfume francês. Quando eu levo no pet shop, eu levava, ainda fazia questão de mandar colocar um lacinho aqui nele. Vinha todo lindo. Ele se sentia tão assim grato. E ele me lambia e se jogava no meu colo. E ele mostrava um semblante de satisfação. Mas até hoje, eu nunca vi um cachorro sorrir. Vocês entenderam ou não? Vocês já viram o cavalo sorrir? Sim ou não? Vocês já viram o gato sorrir? Você pode dar a melhor comida, o melhor leite para o gato. Ele vai olhar para você como que dizendo, muito obrigado, te amo, eu gosto muito de você. Você nunca vai ver um gato sorrir. O único ser que foi contemplado com o dom do sorriso, da felicidade, é o homem criado à imagem e semelhança do seu Criador. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você tenha alegria. É por isso que Jesus Cristo, no último grande dia da festa, João 7,37, ele disse, aquele que crê em mim, como diz as Sagradas Escrituras, um rio de água viva correrão do seu interior e vai saltar para a vida eterna. É este rio que jorra dentro de você, que faz você, mesmo desempregado, mesmo com aluguel atrasado, mesmo com a porta de emprego se fechando, mesmo com a empresa indo de mal a pior, mas ainda faz você sorrir de alegria e dizer, a tempestade é grande, o mar é bravio, mas Jesus está no meu barco, Ele é meu capitão, eu sou feliz, porque a fonte de água viva está jorrando no meu coração. Quem tem esta felicidade pode glorificar o nome do Senhor. Olhe para o lado de para quem está do céu e diga assim, meu irmão, nós somos felizes. Nós temos alegria verdadeira. Diga, nós temos a fonte de água viva que jorra no nosso coração. Quem crê nisto pode glorificar ao Senhor. Número 4. A quarta razão, porque Deus quer que você seja salvo, é porque Ele quer que você seja uma bênção. Deus apareceu a Abraão. Ele disse a Abraão, vou eu te exaltar, vou eu engrandecer o teu nome, vou eu fazer de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. E em ti serão abençoadas todas as famílias da face da terra. E quem te abençoar, eu abençoarei. E quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Deus quer que o homem seja uma bênção. Amém, irmãos? Deus quer que o homem seja abençoado. Não é da vontade de Deus que o homem viva na miséria, que o homem viva na desgraça, que o homem viva na pendenga, como diz o ditado popular. Deus quer que você seja uma bênção. Quando eu estive em Israel há pouco tempo atrás, eu conversei com um soldado judeu, um israelense, e ele disse para mim, Senhor, esta nação é um bebê diante do seu país, o Brasil. Vocês têm mais de 500 anos de idade. A nossa nação não tem nem 70 anos de idade, que nós fomos criados como Estado pela ONU. Mas olha, enquanto o primeiro mundo, a Itália,
o antigo Reino Unido, a Inglaterra. O mundo europeu está em crise. A América está quebrada financeiramente. O nosso país. Um bebê de 60 anos, nós não temos problema com saúde. Nós não temos problema com o transporte. É um dos melhores do mundo. Nós não temos problemas em hospitais. Nós não temos crise financeira, porque a mão do Deus de Abraão está sobre o nosso país. Levante a mão e adore e glorifique o nome do Senhor. Sabe por que a nação sofre? Sabe por que o país sofre? Sabe por que o homem sofre? Porque o homem tem rejeitado se adequar à vontade de Deus. Deus quer que o homem seja uma bênção. Quem concorda com essa palavra? Eu estive pregando em uma rádio no interior de São Paulo. Essa rádio alcançava algumas cidades do chamado Vale do Paraíba. E quando eu terminei de pregar, o pastor, que era o diretor daquela rádio, olha o que é que acontece na vida de um homem que se coloca no centro da vontade de Deus, que quer ser uma bênção na mão de Deus. E então o diretor daquela rádio, daquele programa, disse: pastor Severino, o senhor pregou 3 dias na nossa igreja, e ainda está aqui na rádio, mas a gente ainda queria explorar um pouquinho o senhor. É que na terça-feira, pastor, nós temos um culto no presídio da nossa cidade, chamada Cachoeira Paulista, lá perto de Cruzeiro, Lorena, Aparecida do Norte. E lá, todas as terças, nós fazemos um culto. E a gente queria contar com a sua presença, para o senhor levar uma palavra de consolo para os detentos, levar uma palavra de fé e de esperança para os presidiários que estão naquele lugar. Eu aceitei aquele convite. Na terça-feira de manhã estava no presídio, era o dia de visitas no presídio, e para minha surpresa, eu encontrei ali, irmãos, mais de uma cela cheia de detentos, de crentes salvos em Jesus, liberto do pecado e cheio do Espírito Santo. E quando nós fizemos aquele culto no pátio do presídio, eu nunca esqueci isso, que o pastor Braga, que era o diretor da rádio e diretor daquele culto, ele chegou para mim, ele é muito alto, aí ele bateu no meu ombro e disse: pastor Severino, prepare a Bíblia que o senhor já vai pregar. Eu disse: está certo. E quando chegava o momento em que eu ia pregar, aí chegava um bilhetinho: pastor Braga, o fulano quer cantar um hino de louvor a Deus. Aí eu fechava a Bíblia e dava oportunidade para o cidadão cantar. Quando ele terminava de cantar, que eu pensava que eu ia pregar, aparecia outro e dizia: pastor, deixa eu declamar uma poesia. Irmãos, poesia, todo mundo sabe que é algo mais específico, mais associado à ala feminina, sim ou não? Eu vi foi o homem cabra macho declamando poesia e se derramando em línguas estranhas na presença de Deus. Quando terminou, que eu ia pregar, chegou um engraçadinho e disse: pastor, só um pouquinho, pastor, eu quero comer um pedacinho do bolo, deixa eu contar um testemunho do que Jesus fez na minha vida. Aí o cidadão foi contar o testemunho, que era isso, era aquilo, Jesus libertou, salvou. Aí de repente um jovem chegou perto de mim, chamado Paulinho, e ele me confessou algo que eu nunca esperava saber, não sabia que isso iria acontecer. Ele disse: pastor Severino, nós estamos muito felizes de lhe encontrar aqui no presídio. Nós sempre escutamos os programas evangélicos através do rádio, e na nossa cela nós temos rádios, aqueles radinhos de pilha, e sempre usamos o dia inteiro e até de noite, no horário dos programas evangélicos. E pastor, nós estamos felizes, porque já ouvimos o senhor pregar algumas vezes na rádio, e de conhecer o senhor pessoalmente. E de repente aquele jovem chamado Paulinho, ele abriu o coração e derramou-se na minha presença, e disse: pastor, eu estou feliz, porque Jesus me salvou. Eu sou um homem detento, como o senhor está vendo. Eu sou um homem nocivo, que fui nocivo à sociedade. Eu roubei, eu fui homicida, eu fui dependente das drogas, mas Jesus entrou na minha vida. Ele me libertou, me salvou, pastor, e hoje mora dentro do meu coração. Mas tem uma coisa, pastor, que eu não entendo. Às vezes, quando eu dobro o meu joelho na cabeceira da cama, que eu vou orar, que eu fecho os olhos,
Eu vejo como que é um bordão, um cajado, aquelas coisas que as pessoas já de idade, ou que tem alguma deficiência para andar, usa para se apoiar. Eu vejo aquilo ali banhado a ouro e fica passando para lá e para cá, diante da minha vista. Eu não sei o que quer dizer isso, pastor. Eu já vi isso várias vezes quando eu fecho os olhos. Eu disse, Paulinho, Jesus tem uma chamada ministerial para a tua vida. Jesus vai te fazer um pregador do Evangelho, um ganhador de almas, para a glória do nome dele. Você vai cumprir sua pena, e quando terminar, Deus vai te usar. Ele disse, pastor Severino, eu não queria dinheiro, eu não queria prata, não queria ouro. Eu só queria terminar os meus dias com essa liberdade que o Senhor tem, de sair pelas ruas e nos púlpitos da igreja, revelar ao mundo quem é Jesus Cristo e o que Ele fez na minha alma, no meu coração. Eu disse, Paulinho, Jesus vai fazer isso na tua vida. E quando eu pensei que Ele estava consolado, que Ele estava satisfeito, que eu fui dar as costas para Ele, enquanto o outro testemunhava no meio da multidão, o Espírito Santo falou no meu coração e disse, meu servo, não sai agora não, porque o meu filho tem algo para relatar, que você não sabe. Ele olhou nos meus olhos e começou a chorar. E ele disse, pastor, eu creio que quando eu terminar minha pena, que sair desse presídio, Deus poderá me usar. Eu creio que eu ainda posso ser um instrumento e ter liberdade na mão de Deus, como o Senhor tem, para pregar seu santo evangelho. Mas pastor Severino Gonçalves, eu já estou ficando cego desse olho esquerdo. O olho direito já está totalmente comprometido. Eu estou perdendo toda a gordura do meu corpo. Eu perdi mais de 30 quilos. Meu sistema imunológico, a imunidade, cada dia está baixo. Eu já não fico mais na cela com os outros detentos. Eu fico numa cela chamada isolamento, que tem o respaldo médico. Porque pastor Severino Gonçalves, eu sou portador do vírus da AIDS. A AIDS está consumindo a minha vida física dia após dia. A gordura do meu corpo está sumindo. Estou ficando cego. Pastor, o ambulatório médico disse que só um milagre de Deus na minha vida e que eu tenho poucos meses de vida. Mas eu creio que se por onde o Senhor passar, o Senhor orar e os irmãos orarem na igreja, Jesus pode me curar da raiz, me libertar deste presídio e me fazer um instrumento de pregação nas suas mãos, para a glória do seu santo nome. Quantos aqui creem que Deus quer que o homem seja uma bênção na terra? Quem crê que Deus quer, então levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Eu preguei naquela tarde, e quando eu terminei de pregar, nós temos as nossas mãos, e eu peguei na mão do Paulinho, aquele jovem aidético. E quando eu pensei que nós iríamos orar, ele disse assim, pastor, antes da gente encerrar com a oração, deixa eu cantar um hino de louvor e de adoração ao nosso Deus. E ele começou a cantar a letra de um hino que diz mais ou menos assim, do Matos Nascimento. Muitos não entendem. Quando são provados, ficam desesperados, sem saberem o que fazer. Mas não se desespere, há poder, no sangue de Jesus Cristo há poder. E ele cantava, muitos não entendem. Quando são provados, ficam desesperados, sem saber o que fazer. Mas não desanime, porque há poder, no sangue de Cristo há poder. Quando ele terminou de cantar, o fogo de Deus caiu no pátio daquele presídio. E nós outros saltávamos, aplaudíamos e falávamos em línguas espirituais. E não passou 4 meses, eu estava na minha casa. Eu tinha umas visitas na minha sala, quando o carteiro bateu na porta. E eu pedi para o meu menino buscar a carta, atendeu o carteiro. E ele veio com a carta endereçado, Cachoeira Paulista. E disse, pai, o senhor conhece alguém no presídio de Cachoeira Paulista? O endereço da carta